A vida que você está vivendo não é sua, porque você não aguenta encarar a sua verdade interior. Você sente, mesmo quando tenta não sentir. Existe um desconforto que persiste em silêncio dentro de você. Ele não grita, não explode, não escancara, mas está lá, firme, constante, como se houvesse algo se contraindo dentro do peito sempre que você tenta convencer a si mesmo de que está tudo bem. Você acorda, se levanta, cumpre os compromissos, faz o que é esperado. Veste uma roupa que serve ao mundo, mas não à sua alma. Você sorri por fora enquanto algo se contorce por dentro. E talvez já tenha se acostumado a chamar isso de normal. Talvez tenha aceitado essa anestesia como parte natural da vida. Mas e se eu te dissesse que esse desconforto é um sinal? Um sinal claro de que a vida que você está vivendo não é realmente sua? Você pode ter seguido todas as regras, feito todas as escolhas certas, conquistado tudo aquilo que sempre disseram que traria segurança e felicidade. Mas ainda assim, se sente estranho dentro da própria história, como se estivesse interpretando um papel, como se tivesse construído uma identidade que funciona, que agrada, que cumpre bem o seu lugar no mundo, mas que não nasce do seu centro. Há uma dissonância sutil entre o que você mostra e o que você sente, e essa dissonância é exaustiva, porque requer energia para ser mantida, requer esforço para sustentar o personagem. E quando ninguém está olhando, quando a casa está em silêncio, quando as vozes externas se calam, você percebe que a única voz que ainda ecoa é a que vem de dentro. E ela sussurra uma verdade incômoda. Você está vivendo uma vida que não é sua. Essa vida pode ser funcional, pode ser socialmente aceita, pode até ser admirada, mas não é autêntica, e você sente isso, porque a alma não se engana com aparências. Ela reconhece quando está sendo negada e reage. Reage com cansaço sem causa, com ansiedade que parece não ter origem, com uma tristeza vaga que aparece mesmo nos dias bons, com a sensação de estar sempre ocupado, mas profundamente vazio. E quanto mais você tenta silenciar isso com distrações, mais intenso o vazio se torna. Porque não se trata de uma crise momentânea, trata-se de uma desconexão essencial. Mas por que é tão difícil olhar para isso? Por que evitamos tanto encarar a possibilidade de que estamos vivendo uma mentira bem elaborada? Porque admitir isso seria colocar em risco toda a estrutura que construímos para nos proteger. Admitir que a vida que vivemos não é nossa implica questionar cada escolha, cada renúncia, cada caminho seguido por conveniência ou medo. E isso assusta, porque nos obriga a voltar para o ponto de partida, a nos perguntar com honestidade brutal quem eu seria se tivesse escolhido por mim e não pelos outros. O mundo nos ensinou a vestir máscaras. Desde cedo aprendemos que há partes de nós que não devem aparecer, que é melhor ser aceitável do que verdadeiro, que ser amado depende de ser aquilo que esperam de nós. E assim, começamos a nos perder, um pedaço de cada vez. Primeiro silenciamos a curiosidade, depois escondemos a vulnerabilidade, depois suprimimos os desejos mais profundos. E quando percebemos, estamos tão longe de nós que já não sabemos mais quem somos. Apenas funcionamos, repetimos, mantemos, sustentamos. Mas esse desconforto que você sente, essa inquietação silenciosa, que insiste em aparecer nos momentos de pausa, é o chamado de volta. É o seu ser mais profundo pedindo passagem. É a sua verdade batendo na porta da sua consciência, não para te destruir, mas para te libertar. Porque viver uma vida que não é sua pode até parecer seguro, mas também é insuportável. E cedo ou tarde, o corpo começa a adoecer. As relações começam a ruir. O propósito começa a desaparecer. Porque tudo o que não nasce da verdade se torna insustentável com o tempo. Talvez você já esteja no limite. Talvez já tenha tentado mudar tudo ao redor, esperando que o vazio diminuísse. Mas a mudança real não acontece fora. Ela acontece quando você para de fugir. Quando você decide, com toda a vulnerabilidade que isso exige, olhar para dentro, encarar as partes negadas, ouvir as verdades abafadas
sentir a dor que foi anestesiada por anos e entender que a única forma de viver uma vida que é realmente sua é começando por você, pelo seu centro, pela sua voz, pela sua coragem de ser. Esse vídeo não é apenas um conteúdo, é um espelho, um portal, uma travessia, e ela começa agora, aqui, com você. Porque entre continuar representando e começar a viver, existe uma escolha, e essa escolha é sua, só sua. Você não chegou até aqui por acaso. Cada parte sua foi moldada por forças que atuaram muito antes que você tivesse consciência delas. Aquilo que hoje você chama de eu é, em grande parte, uma construção inconsciente feita para se adaptar ao ambiente, ao afeto disponível, às ameaças invisíveis da infância. Desde cedo, você aprendeu que ser aceito exigia certos comportamentos, que expressar demais era perigoso, que sentir demais era inadequado, que perguntar demais era incômodo. Então você foi se moldando, cortando arestas, reprimindo impulsos, vestindo camadas. A primeira dessas camadas se formou quando você percebeu que sua autenticidade nem sempre gerava acolhimento. Bastava uma expressão de desprezo, uma punição sem explicação, uma ausência prolongada, um engole esse choro dito na hora errada. E algo dentro de você entendeu. Ser inteiro é arriscado. E onde há risco, o corpo se protege. Assim nasceu a máscara. No início, ela era só um gesto contido, um comentário evitado, um sentimento guardado. Mas com o tempo, ela virou rotina. E a rotina virou identidade. Você passou a ser elogiado por essa versão editada. A máscara, curiosamente, começou a te render amor, a te proteger de rejeições, a facilitar sua relação com o mundo. E isso reforçou a ideia de que era mais seguro ser aquilo que esperam de você do que ser você por inteiro. Essa não foi uma escolha consciente, foi uma resposta emocional ao medo de não pertencer. E a partir desse ponto, cada nova decisão que você tomava carregava não apenas sua vontade, mas também o peso da necessidade de continuar sendo aceito. Mas a máscara não é silenciosa. Ela pressiona, ela cansa, ela cobra um preço alto, porque por trás dela, sua verdade permanece viva, encapsulada, contida, como uma chama sufocada, mas ainda ardente. E quanto mais tempo você a ignora, mais ela tenta se manifestar de outras formas. Ansiedade, irritabilidade, tristeza sem explicação. Uma sensação vaga de estar sempre se traindo, mesmo quando faz o que deveria. Você se pergunta por que, apesar de fazer tudo certo, se sente tão desconectado. Por que mesmo seguindo o caminho que tantos aplaudem, carrega uma angústia que não passa? A resposta não está nas circunstâncias, está na origem. Está no momento em que você começou a se afastar de si. E esse afastamento não foi apenas um erro, foi uma estratégia de sobrevivência. Só que agora, essa estratégia está se tornando a sua prisão. A identidade que você construiu para funcionar no mundo se tornou pesada demais, porque ela não é leve como a verdade. Ela é densa como a negação, e negar partes de si para sempre não é possível. Uma hora elas voltam, emergindo em sonhos, em lapsos emocionais, em escolhas autossabotadoras, em crises existenciais que parecem vir do nada, mas são, na verdade, tentativas desesperadas da sua alma de ser ouvida. Você tenta racionalizar, diz a si mesmo que está tudo bem, que é só cansaço, que é só estresse. Mas no fundo sabe, tem algo dentro de você pedindo socorro, pedindo para ser visto, pedindo para existir. É a parte sua que foi silenciada quando você decidiu se adaptar. E agora ela está batendo na porta. Não para destruir sua vida, mas para te lembrar que há vida além da máscara. É possível que você esteja cercado de pessoas que te amam pela versão que você aprendeu a mostrar. Mas o amor verdadeiro não floresce onde não há verdade. E por mais seguro que seja ser admirado por uma versão controlada, isso nunca será suficiente para sua alma. Porque ela não quer reconhecimento, ela quer inteireza, quer presença, quer liberdade. A criação da máscara foi um gesto de proteção, mas continuar preso a ela é um gesto de autoabandono. E enquanto você continuar sustentando essa versão que não é você,
continuará a viver no vazio de quem nunca foi realmente tocado. Porque ninguém pode amar aquilo que não vê. E ninguém pode te encontrar se você não estiver presente. A pergunta que agora ecoa dentro de você é clara. Você está disposto a começar a desmontar essa armadura? Está disposto a correr o risco de ser inteiro, mesmo que isso traga desconforto? Está disposto a permitir que sua alma respire, mesmo que isso exija dizer não para tudo o que você construiu a partir do medo? Porque a vida que é verdadeiramente sua não começa com uma nova versão. Começa com o abandono de tudo o que você aprendeu a ser para sobreviver. Você passou tanto tempo tentando ser quem os outros queriam que você fosse, que agora sente medo só de pensar em ser quem você realmente é. Parece contraditório, mas faz sentido. Porque ser quem você é exige coragem para tocar partes suas que ficaram escondidas por tanto tempo que já não parecem mais familiares. E é por isso que, mesmo sabendo que há algo errado, você continua vivendo como se estivesse tudo certo. Porque confrontar essa verdade exigiria desmoronar estruturas que você levou anos para construir. Mas o que exatamente há por trás desse medo? O que faz com que encarar a própria verdade interior seja tão aterrorizante? A resposta está no lugar mais profundo da psique, o inconsciente emocional. O inconsciente guarda aquilo que você não quis ou não pôde sentir. Nele moram as partes suas que foram recusadas, traumatizadas, ridicularizadas. Moram seus desejos proibidos, sua raiva sufocada, sua tristeza negada, seus impulsos censurados. Tudo aquilo que você reprimiu para continuar sendo amado ainda está lá. A neurociência, por meio de estudiosos como Antônio Damasio e Eric Kandel, revelou que o cérebro humano prioriza a sobrevivência emocional sobre a verdade racional. Isso significa que você pode estar completamente consciente de que está vivendo uma mentira e ainda assim continuar nela, porque seu sistema nervoso associa a mudança a uma ameaça. Para o cérebro emocional, ser autêntico pode parecer mais perigoso do que ser infeliz. E é por isso que tantos continuam fugindo de si mesmos, porque a verdade liberta, sim, mas antes ela assusta. A verdade não vem embrulhada em beleza. Ela vem crua, desarrumada, incômoda. Ela mostra o quanto você se afastou de si. Mostra as escolhas que fez por medo. Mostra as relações que manteve por carência. Mostra o quanto você tem se sabotado, se diminuído, se desconectado. Ela expõe suas feridas e revela que muitas vezes foi você quem continuou abrindo-as. Não por maldade, mas por não saber como viver de outro jeito. E reconhecer isso dói. É por isso que é mais fácil continuar no piloto automático. Continuar dizendo, tá tudo bem quando não está. Continuar aceitando rotinas que te apagam. Continuar se envolvendo com pessoas que não te veem. Continuar acumulando metas para não encarar o vazio. Porque sentir o que você realmente sente significaria encarar a dor de tudo o que você deixou de ser para se encaixar. Mas essa dor não é o fim, ela é a travessia. É o início de um processo de reintegração. Um processo que exige que você se sente diante de si mesmo e ouça, com honestidade radical, tudo aquilo que tentou silenciar. As mágoas da infância, a solidão dos momentos em que não foi validado, a vergonha que sentiu por ser diferente, a raiva que acumulou por não se permitir escolher, o cansaço de fingir. Quando você permite que essa dor emerja, algo começa a se reorganizar dentro de você. Não é imediato, não é confortável, mas é real. E a realidade tem uma força própria. A verdade, mesmo que inicialmente doa, tem o poder de curar, porque ela te devolve a si mesmo. E com isso, devolve também a capacidade de sentir de forma plena, de se posicionar com clareza, de amar com presença, de viver com coerência. O medo de ser quem você é não vai desaparecer de uma hora para outra, mas ele começa a perder força quando você percebe que não há nada mais destrutivo do que continuar vivendo uma vida que nega sua essência. Porque negar quem você é se colocar em exílio permanente. E nenhum ser humano floresce em exílio. Você não precisa ter todas as respostas. Não precisa se transformar por completo agora.
Só precisa parar de fugir, parar de se calar diante de si, parar de anestesiar o que te dói, o que te incomoda, o que pulsa e pede passagem. Só precisa começar a escutar. Talvez, por trás desse medo de ser você, exista uma parte sua que sempre soube quem você era e que esperou pacientemente o dia em que você teria coragem de voltar. Esse dia pode ser hoje, porque o verdadeiro terror não está em ser você. Está em passar a vida inteira sem nunca ter sido. Você olha ao redor e tudo parece em ordem. O trabalho está estável, suas relações são funcionais, sua rotina está organizada e do lado de fora ninguém suspeita que algo esteja errado. Afinal, o que poderia estar? Você tem aquilo que muitos desejam: conquistas, reconhecimento, uma vida aparentemente resolvida. Mas lá dentro, algo continua ausente. Uma ausência que você já não consegue mais nomear, mas que também não consegue ignorar. É como se cada parte da sua vida estivesse no lugar certo, menos você. Esse sentimento é mais comum do que se imagina. E ele não é sinal de ingratidão. Não é drama nem fraqueza. É um indicativo de que você está vivendo em desacordo com sua essência. E essa fratura invisível entre o que você mostra e o que sente tem um nome: dissonância existencial. Ela acontece quando a vida que você leva é coerente com os padrões externos, mas desconectada dos seus impulsos internos mais autênticos. É quando tudo parece certo, mas nada faz sentido. Você se pega perguntando, em silêncio: era isso mesmo? Essa pergunta, que às vezes aparece ao acordar, outras vezes à noite antes de dormir, é mais profunda do que parece, porque ela não questiona apenas o que você tem, mas o que você perdeu ao conquistar tudo isso. Será que, para construir essa versão admirável de si, você precisou enterrar partes essenciais do que o tornava vivo? Será que, no caminho para ser aceito, respeitado ou desejado, você se traiu mais do que gostaria de admitir? É difícil admitir, porque isso implicaria questionar toda a trajetória. Implicaria reconhecer que você pode ter sido bem-sucedido no caminho errado, que você pode ter investido anos, energia, esforço e sonhos em algo que, no fundo, não te representa. Essa percepção é avassaladora, e por isso, muitos escolhem não senti-la. Mas ela continua lá, sussurrando em momentos inesperados, e quanto mais você tenta sufocá-la, mais ela retorna, com força, com peso, com urgência. O paradoxo é cruel. Você tem tudo o que disseram que traria felicidade, mas ainda assim sente o vazio. Um vazio que não é preenchido por mais metas, mais conquistas, mais distrações. Porque o que está faltando não é algo externo. É sentido, é presença, é alinhamento. Viktor Frankl dizia que o ser humano não pode viver sem sentido, que o sofrimento só se torna insuportável quando parece não ter propósito, e que a angústia existencial é o grito silencioso de uma alma que não encontra razão para continuar fingindo. Esse vazio pode ser mascarado com produtividade, com compromissos, com prazer momentâneo, mas ele continua crescendo, se alimentando da ausência de verdade. E um dia, ele transborda. Transborda em forma de esgotamento emocional, em forma de um colapso súbito, em forma de uma crise que ninguém entende, nem você, porque não é o corpo que está cansado, é a alma. Você começa a perceber que muito do que construiu foi guiado por medo. Medo de decepcionar, medo de não ser suficiente, medo de ser esquecido. E quando se vive a partir do medo, a vida se transforma em sobrevivência. Você funciona, cumpre, repete, mas não vive. E viver não é ter uma rotina ocupada. Viver é estar presente em cada escolha. É sentir que aquilo que você faz carrega seu nome verdadeiro, sua assinatura existencial. A síndrome da vida alheia se manifesta quando você se encontra em uma vida que até funciona, mas não vibra com sua alma. E é cruel, porque a armadilha não é perceptível aos olhos. Ninguém te acusa, ninguém te pressiona, pelo contrário, todos te parabenizam, e por isso mesmo você se sente ainda mais preso,
porque o cárcere é invisível e a cela é feita de elogios, não de grades. Mas há uma saída, e ela começa quando você reconhece sem culpa que não quer mais viver assim. Quando você admite que está disposto a pagar o preço da verdade. E o preço da verdade, muitas vezes, é desapontar. É se desalinhar temporariamente do que os outros esperavam. É abandonar conquistas que não representam mais quem você é. Mas esse preço é pequeno diante do que se ganha. Você mesmo. A sua vida não precisa ser um monumento à expectativa alheia. Ela pode ser uma expressão íntima da sua liberdade. Uma resposta viva ao que pulsa dentro, e não apenas ao que o mundo exige fora. E isso não exige que você destrua tudo, exige que você reorganize tudo a partir de si. A pergunta que permanece é simples, mas devastadora. Você vai continuar vivendo uma vida que parece certa para todos, menos para você? Chega uma hora em que não dá mais para evitar. A dor acumulada, o cansaço existencial, a sensação de deslocamento, tudo converge para um único ponto. Você precisa olhar para aquilo que evitou a vida inteira. Não dá mais para seguir ignorando a verdade que vive dentro de você. Ela já não é mais um sussurro, é quase um grito. E esse grito tem nome. Carl Jung o chamou de sombra. A sombra é tudo aquilo que você escondeu. Tudo aquilo que você rejeitou em si porque alguém um dia disse que era demais, errado, feio ou perigoso. Está na sua raiva reprimida, na sua sensualidade negada, na sua intuição desacreditada, na sua ambição julgada. Está nas memórias que você tentou apagar, nos traumas que empurrou para os cantos da mente, nas verdades que engoliu para não ser rejeitado. Você pode não lembrar conscientemente de tudo o que enterrou, mas o seu corpo lembra. O seu comportamento revela. O seu vazio grita. A sombra não é má. Ela é apenas esquecida. E o que é esquecido se manifesta distorcido. A sombra aparece nas reações que você não entende, nas explosões que não controla, nas decisões que repete mesmo sabendo que não te fazem bem. Ela vive nas repetições inconscientes que te mantêm preso aos mesmos padrões de dor. Ela interfere nos seus relacionamentos, no seu trabalho, nas suas escolhas, porque aquilo que você não reconhece te domina. É por isso que reencontrar a si mesmo não é apenas uma jornada de autoconhecimento. É um processo de reintegração. Não se trata de descobrir algo novo, mas de aceitar aquilo que você afastou por medo. A dor de ser quem você é está muitas vezes ligada ao desconforto de ter que resgatar essas partes esquecidas. Partes que na infância foram punidas, que na adolescência foram ridicularizadas, que na vida adulta foram ignoradas em nome da estabilidade, da maturidade, da funcionalidade. Mas elas continuam aí, esperando para serem vistas, esperando para serem escutadas sem julgamento, esperando para serem acolhidas sem repressão, esperando para finalmente existirem. E quando você se permite esse encontro, algo começa a mudar. A clareza substitui a confusão. A força retorna para o lugar da apatia. A presença toma o lugar da fuga. Esse processo é doloroso. Você vai precisar reconhecer que muitas das suas escolhas foram motivadas pela tentativa de esconder essas partes. Vai perceber que muitos dos seus relacionamentos se sustentavam em torno da negação de si. Vai sentir a tentação de voltar para o antigo lugar, aquele onde era mais fácil fingir. Mas se tiver coragem de permanecer, vai começar a tocar algo que há muito tempo estava adormecido, a autenticidade. Integrar a sombra não significa dar vazão a tudo o que você reprimiu. Significa entender a origem, a função e o porquê dessas partes existirem. Significa colocar luz onde havia medo. Significa agir com responsabilidade sobre si, não mais por reação, mas por escolha consciente. Você deixa de ser vítima do próprio inconsciente e passa a ser condutor da própria transformação. A individuação, processo descrito por Jung como o caminho de tornar-se quem se é, não acontece sem dor, porque para ser quem se é preciso desapegar de tudo o que não é. E isso inclui expectativas dos outros, identidades sociais
imagens criadas para agradar. É como arrancar peles que você usava há tanto tempo que pensava que eram suas. Mas sob cada camada retirada, há algo mais verdadeiro, mais vivo, mais livre. Talvez você tema perder pessoas, espaços, oportunidades nesse processo. E sim, você perderá. Mas também ganhará algo que não se pode comprar, ensinar ou imitar: integridade interior. Uma sensação inconfundível de estar inteiro, de não precisar mais interpretar, de não ter mais que carregar o peso de uma existência adaptada. O encontro com a sombra é o portal de retorno ao eu autêntico. É o rito de passagem entre o personagem que você criou para sobreviver e o ser que você nasceu para ser. E atravessar esse portal exige coragem. Coragem para sentir, para lembrar, para perdoar, para soltar. Mas do outro lado, há algo que compensa tudo isso. Paz. Não a paz da acomodação, mas a paz de finalmente estar alinhado com sua própria alma, de saber que não precisa mais se esconder, nem se moldar, de viver em consonância com aquilo que pulsa dentro de você, mesmo que o mundo não entenda, porque a sua verdade pode não ser compreendida por todos, mas é a única capaz de te libertar. Você já sabe. Sabe que não pode mais seguir negando o que sente. Sabe que viver no automático é morrer devagar. Sabe que a armadura que te protegeu durante tanto tempo agora se tornou uma prisão. Mas saber não basta. O saber te desperta, mas é o agir que te transforma. E é aqui que começa a travessia. Não uma ruptura violenta, nem uma revolução grandiosa, mas um processo íntimo, silencioso e profundo de voltar a si, passo a passo, escolha por escolha, verdade por verdade. Essa travessia não tem mapa, não segue fórmula. Ela é única, porque o caminho de volta para si não é linear. Ele é espiral. Exige desaprender o que foi aprendido sem questionamento. Exige romper contratos invisíveis que você firmou com o medo, com o silêncio, com a conveniência. Exige, acima de tudo, que você comece a escutar aquilo que durante anos tentou calar. E você não precisa começar mudando tudo. Não precisa abandonar a vida, cortar laços, desaparecer. A travessia começa nas pequenas escolhas feitas com consciência. Começa quando você se pergunta, diante de algo que sempre aceitou no automático: isso ainda faz sentido para mim? Começa quando você responde com honestidade perguntas que antes preferia evitar. Eu quero isso? Ou estou fazendo para agradar alguém? Começa quando você sente, em vez de racionalizar. Quando você diz não onde sempre cedeu. Quando você se escolhe, mesmo que isso desagrade. É nesse espaço entre o velho e o novo que a vida começa a respirar diferente. Você passa a observar os detalhes. Percebe os momentos em que se sabota, em que se diminui, em que volta a vestir a máscara. E ao perceber, ganha a chance de fazer diferente, porque a consciência é o primeiro passo para a liberdade. Não há como se libertar do que ainda se nega, mas ao nomear, ao iluminar, ao encarar, você retoma o poder de escolha. Essa travessia também traz perdas. Você pode perder vínculos que só existiam porque você se escondia. Pode perder estabilidade construída sobre concessões. Pode perder até o senso de identidade que mantinha sua vida em ordem. Mas há algo que você começa a ganhar e que é infinitamente mais valioso: coerência. Um sentimento quase sagrado de estar alinhado com sua alma. De sentir que mesmo diante da insegurança, você está no caminho certo. Porque o certo agora não é mais o que te aplaudem, é o que te honra. A liberdade real não é ausência de regras, é presença de verdade. Não é fazer o que quer a qualquer custo, mas agir em sintonia com aquilo que pulsa dentro, mesmo que o mundo estranhe. E essa liberdade vem acompanhada de uma nova responsabilidade, a de sustentar-se em si mesmo, sem garantias, sem garantidores, sem aplausos, apenas com a certeza silenciosa de que você está sendo fiel a quem é. Você vai sentir medo, vai duvidar, vai ter vontade de voltar atrás, porque sair do conhecido dói, mas dói ainda mais viver fora de si. Dói mais continuar alimentando uma história que te seca por dentro. E você sabe disso, porque mesmo nos dias em que tudo parece certo,
Existe um vazio que insiste em lembrar. A vida verdadeira ainda não começou. E ela não começa quando você muda tudo fora. Ela começa quando você muda a forma como se relaciona com o que sente, com o que pensa, com o que escolhe. Começa quando você diz: eu não vou mais me abandonar. E essa decisão, mesmo silenciosa, muda tudo. É possível que no início você se sinta perdido, como quem saiu de casa sem rumo. Mas aos poucos as respostas começam a vir, não como certezas absolutas, mas como sinais internos, como uma intuição que volta a funcionar, como um prazer que renasce nas pequenas coisas, como uma presença que você não sentia há anos, a sua, e então, sem perceber, você começa a reconstruir a vida a partir de outro lugar. Um lugar mais firme, mais profundo, mais seu. As escolhas mudam, as relações mudam, a forma como você se olha muda. E não porque você forçou essa mudança, mas porque parou de resistir a quem sempre foi. Essa é a travessia, um retorno, uma reconfiguração, uma reconexão. E ela começa agora, no exato instante em que você decide, com coragem, ser verdadeiro. Porque ser verdadeiro é mais arriscado, mais solitário, mais incerto, mas também mais vivo. Você percorreu um caminho de dentro para fora. Passou por camadas que talvez nunca tivesse olhado com tanta clareza. Reconheceu a máscara, escutou a sombra, sentiu o peso da desconexão e, mais do que isso, começou a ver que há, dentro de você, uma presença que sempre esperou ser lembrada. Agora, diante do que foi revelado, uma decisão se apresenta. Não uma decisão lógica nem estratégica, mas existencial. Uma escolha que não pode ser adiada sem consequências. A escolha de continuar vivendo por inércia ou começar a viver por inteireza. Você pode escolher voltar a fingir, reassumir o papel que sempre desempenhou, reencaixar-se no sistema que te mantém seguro. Pode continuar fazendo o que se espera, seguindo o roteiro que aprendeu a interpretar com maestria. Ninguém vai te impedir. Ninguém vai perceber, porque o mundo está acostumado com versões editadas. O mundo aplaude quem se encaixa, mas o seu corpo sabe, a sua alma sabe. O vazio não vai embora só porque você decidiu ignorá-lo outra vez. E se você chegou até aqui, é porque uma parte sua não quer mais viver assim. Uma parte sua não aceita mais essa sobrevivência disfarçada de vida. Uma parte sua está cansada de adiar o próprio nascimento. E não se trata de uma revolução barulhenta. Trata-se de um gesto íntimo, silencioso, mas definitivo. O gesto de se escolher, mesmo que não tenha todas as respostas, mesmo que ainda sinta medo, mesmo que ainda doa. Essa escolha não te promete facilidade, mas te oferece sentido. E quando a vida volta a ter sentido, tudo se reorganiza. O peso muda de lugar. A dor ganha nome. O medo se transforma em bússola. E o caminho deixa de ser sobre chegar em algum lugar e passa a ser sobre estar inteiro em cada passo. Você começa a perceber que não precisa mais se convencer de que está tudo bem, porque finalmente está. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma como se relaciona com ele. Você não quer mais agradar, quer se honrar. Não quer mais provar nada, quer sentir. Não quer mais controlar, quer confiar. E essa mudança, por mais invisível que pareça, muda tudo. Talvez você ainda não saiba como será sua vida daqui para frente. Talvez nem consiga imaginar quem você será sem as antigas amarras. Mas existe uma coisa que você já pode sentir: a paz de estar em si, a paz de não precisar mais se esconder, a paz de não mentir para si mesmo, a paz de, enfim, poder respirar com profundidade, sem pressa, sem culpa, sem disfarce. E quando você se permite viver essa paz, começa a atrair tudo o que ressoa com ela. As pessoas mudam, as relações se ajustam, as oportunidades aparecem. Porque a vida, quando encontra alguém que escolheu a verdade, responde. E responde com presença, com sincronicidade, com beleza que não precisa ser buscada, apenas recebida. Essa conclusão não é um fim, é um começo. O começo de uma nova forma de existir.
Uma forma mais lúcida, mais corajosa, mais íntima. Não mais baseada em performance, mas em presença. Não mais sustentada pela validação externa, mas pela coerência interna. Não mais ditada pelo medo, mas guiada pelo sentido. Você não precisa saber tudo agora. Não precisa ter um plano completo. Só precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo é a verdade. Dita em voz baixa, mas sentida com o corpo inteiro. Uma verdade que pode começar assim: eu não vou mais me abandonar. Quando você diz isso com sinceridade, algo dentro de você se reorganiza. Algo volta para o eixo. Algo desperta. E esse despertar não tem volta. Porque uma vez que você se encontra, tudo o que não é você começa a perder o sentido. Você foi condicionado a acreditar que precisava conquistar o mundo. Mas talvez o que você precisava mesmo era apenas coragem para voltar para casa. E casa aqui é o seu centro. É o lugar onde você não precisa mais provar nada. Onde você é simplesmente quem é. Sem justificativas, sem máscaras, sem acordos silenciosos com a dor. A vida que você está vivendo pode ser confortável, pode ser estável, pode ser admirada. Mas se ela não nasce da sua verdade, ela não é sua. E você merece mais do que isso. Merece viver uma existência que pulsa com quem você é de verdade. Merece olhar no espelho e se reconhecer. Merece acordar e sentir que está onde precisa estar, sendo quem veio ser. A escolha é sua. Sempre foi. E agora, talvez pela primeira vez, você esteja pronto para escolhê-la com lucidez, com maturidade, com coragem. Então feche os olhos, respire fundo e escute. Porque agora é a sua verdade quem fala.